Bem-vindos ao Chá com Freud. Hoje, a gente vai fazer uma exploração aprofundada do volume 04 das obras completas de Freud, né? Aquele focado na interpretação dos sonhos. Vamos usar trechos da edição da Imago. Olá, um tema fascinante, sem dúvida. Com certeza. E a nossa ideia aqui é tentar destrinchar os conceitos principais de Freud sobre os sonhos. Como ele chegou nessas ideias, sabe? Quais são os mecanismos por trás. E por que essa obra é tão marcante, né? Um divisor de água. Exato. Ok, vamos lá então. É curioso que ele terminou o essencial já em 1896, mas só foi publicar em 1899. Pois é, e parece que aquele sonho que ele mesmo analisou da injeção de Irma, em julho de 1895, Ah, sim, o famoso sonho da Irma. esse sonho foi meio que a chave, né? Ajudou a consolidar a teoria central dele, Que seria? a de que o sonho é uma realização de desejo. O Wunschvorstellung, como ele chamou em alemão. Realização de desejo. Isso era muito diferente do que se pensava na época, né? Totalmente. Antes, era comum ver sonhos como, sei lá, restos do dia sem sentido, ou premonições, ou só barulho cerebral. Entendi. E Freud chega e diz, não, peraí. Sonhos são fenômenos psíquicos. Eles têm um significado, uma lógica interna, mesmo os mais bizarros. Sim, mesmo os mais bizarros. A ideia é que eles têm um sentido oculto, pessoal, que pode ser decifrado. É uma ruptura, né? Nossa, é mesmo. E tem aquela parte estranha sobre como os sonhos resgatam memórias esquecidas, a tal da hipermnésia. Isso, Freud cita uns casos bem interessantes. O Delboeuf sonhando com Asplenium. O nome da samambaia que ele tinha visto anos antes e esquecido. Exatamente. Ou o Scaliger, que sonhou com um tal Brucknolus, um crítico que realmente existiu, mas que ele não conhecia, conscientemente. Puxa vida, isso faz a gente pensar. Como é que o sonho acessa esse arquivo que parece fechado quando estamos acordadas? Ótima pergunta. E ela nos leva direto para os mecanismos que Freud descreveu para explicar isso. Principalmente a ideia de uma distorção onírica. De distorção? Como assim? É como se houvesse uma censura interna. Uma força que impede que certos pensamentos e desejos cheguem à consciência como são. Ah, tipo um filtro. Isso. E aí o sonho precisa disfarçar esse material. O que a gente lembra, o conteúdo manifesto, seria só a fachada, sabe? A ponta do iceberg, perfeito. Por baixo estaria o conteúdo latente. Os pensamentos, os desejos inconscientes, muitas vezes coisas que a gente reprime. Então, por isso até um pesadelo, um sonho que causa angústia, poderia ser no fundo uma realização de desejo, só que disfarçada. Exatamente. O disfarce é a chave. Freud chamou isso de trabalho do sonho, o Traumarbeit. Trabalho do sonho. É o processo que pega esse material bruto, latente, muitas vezes ligado a desejos que a gente não aceita, e transforma nas imagens e histórias que a gente lembra, mas de um jeito que a censura não barre totalmente. É uma forma de expressar o desejo sem que ele seja reconhecido de cara. Uau, engenhoso. E de onde vem esse material bruto? O que o sonho usa para construir essas histórias? Freud aponta duas fontes principais. Primeiro, os restos diurnos. Que seriam as coisas do dia a dia. Isso, impressões recentes, preocupações, pensamentos, até coisas triviais, sabe? Mas a fonte mais profunda, segundo ele, é o material infantil. Infantil. Tipo, da infância mesmo? Da primeira infância. Desejos, medos, experiências que marcaram e que continuam ativos lá no inconsciente. Nossa. E ele também fala dos sonhos típicos, né? Aqueles que muita gente tem. Sim, sonho de estar nua em público, de ver alguém querido morrer, de ser reprovada num exame. Esses são clássicos. E a análise desses sonhos foi super importante para ele. Foi percebendo padrões aí. Padrões? Como assim? Por exemplo, nos sonhos de morte de pessoas queridas, ele notava sentimentos ambivalentes. Sabe, rivalidade junto com afeto, direcionados às figuras parentais. Ah. E foi investigando isso que ele começou a formular as ideias sobre as dinâmicas emocionais da infância, que depois levariam ao famoso complexo de Édipo. Faz todo sentido a conexão. Mas e a função do sonho em si? Para que a gente sonha, segundo essa teoria? Olha, neste livro,
A ideia central é que o sonho é o guardião do sono. Guardião do sono? Como assim? Ele pega estímulos que poderiam acordar a pessoa, um barulho lá fora, uma dorzinha, uma sede, e tenta incorporar isso na história do sonho. Ah, para meio que neutralizar a perturbação. Exato. É como se a mente dissesse: calma, isso faz parte do sonho, pode continuar dormindo. Que interessante. E para fazer isso, ele usa aqueles mecanismos que a gente falou. A condensação, por exemplo. Condensação. É quando mistura tudo. Isso funde várias ideias, pessoas, sentimentos numa imagem só. Você sonha com alguém que parece um amigo, mas age como seu chefe, por exemplo. Entendi. E tem o deslocamento, que é quando a emoção que deveria estar ligada a algo importante é transferida para algo bobo, trivial no sonho. Para despistar a censura de novo, né? Exatamente. Fica com muita raiva de um objeto sem importância no sonho, pode ser um deslocamento. Entendi. Então a mente trabalha bastante enquanto a gente dorme, né? Condensa, desloca, disfarça, tudo para manter a gente dormindo e ao mesmo tempo dar uma vazão para os desejos. É isso. E essa complexidade toda dos sonhos levou Freud a ver uma ligação forte com a formação dos sintomas neuróticos. Ah, é? Como assim? Ele percebeu que os sintomas na vida desperta também podiam ser vistos como expressões disfarçadas de conflitos e desejos inconscientes, usando mecanismos parecidos com os do sonho. Nossa! Por isso ele disse que os sonhos eram a via régia para o inconsciente. Exatamente por isso, a porta de entrada principal para entender o que se passa lá no fundo. Ok, então para a gente recapitular. Segundo Freud, aqui na interpretação dos os sonhos são formações psíquicas supercomplexas, carregadas de significado, principalmente a realização de desejos inconscientes. Isso, mas que não aparecem diretamente, chegam para nós de forma mascarada por causa da censura e de todo um trabalho de distorção, condensação, deslocamento. Perfeito. É uma visão muito rica e que abriu caminhos incríveis para a psicologia. Sem dúvida. E isso talvez deixe uma reflexão final, né? Se Freud está certo sobre essas memórias e desejos infantis, às vezes de décadas atrás, continuarem buscando expressão nos nossos sonhos, o que será que aqueles sonhos que parecem totalmente sem pé nem cabeça, ou super banais, ou até meio esquisitos, podem estar assim sinalizando sobre as camadas mais fundas e talvez esquecidas da nossa própria vida psíquica? Uma ótima pergunta para a gente pensar. O que emerge dessas profundezas enquanto a gente dorme? Fica aí a reflexão. Muito bom. Essa exploração da interpretação dos sonhos realmente dá o que pensar. E para quem nos ouve, fica o convite, se inscrevam no canal, deixem seus comentários, suas dúvidas, suas próprias reflexões sobre os sonhos. A gente se vê na próxima. Até lá!